Sabe, eu tava ouvindo uma música agora há pouco e foi ela que me deu a ideia de fazer esse vídeo. O nome da música é Nunca Paro, do Yoon Lee, e eu gosto muito desse artista, mas não é disso que eu vim falar, mas sim de um verso dessa música que deu a ideia desse vídeo. O verso ele fala: eu achei um jeito diferente de ver tudo à minha volta, e se você não entendeu, isso é problema seu. E sabe, eu sempre achei muito interessante essa ideia de arranjar um jeito diferente de ver tudo à sua volta, de você conseguir ver as coisas de outra forma. Eu já escrevi um pouco sobre isso nas minhas newsletters, inclusive. Se você quiser ver o que eu escrevi sobre isso, assina a newsletter aí na descrição do vídeo, ó. Tá, eu tô aprendendo a fazer um merchanzinho. Dá um like, se inscreve também, fala o que você tá achando do vídeo. E cara, voltando ao assunto, eu sempre me intriguei sobre isso de arranjar um jeito diferente, se tentar enxergar o mundo de uma forma diferente. E, querendo ou não, eu acabei moldando isso tudo na minha personalidade. Isso que eu sempre quis ser um contraste diferente na visão de todos. Seja isso pelo meu cabelo, não sei. É, um mullet, segundo o que as pessoas falam, e fala rebeldia, que é que ser contraste, blá 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 blá. Mas eu acabei moldando muito eu sobre nessa base de tentar seu contraste, ver as coisas de forma diferente. Se eu fosse seguir apenas basicamente as versões de homem que eu olho aqui em minha volta, na minha família, pelas referências paternas, vamos dizer assim, que eu tenho, que eu consigo ver, tipo, que eu consigo ter uma impressão, sinceramente, mano, eu não estaria gravando esse vídeo. Durante muita vida eu segui essas referências, muita coisa da minha vida, mas pra muitas outras coisas também não. Se eu fosse seguir essas referências paternas que eu tenho, bem provável que eu seria ou muito gordo ou muito magro, caso de algum problema mental. Bateria 20 punhetas por dia. Fumaria que nem uma chaminé, mas era que aqueles Monza com o motor todo ferrado. E beberia mais que o Opala. E cara, eu observo essas pessoas à minha volta e penso, cara, por que eles têm que olhar o mundo de uma forma tão ruim? Sabe? Tão desgastante, parece desgastante até você olhar o mundo de uma forma tão ruim. Pô, eu vejo pessoas que só reclamam, não reconhecem nada de bom que alguém faz, não reconhecem nada. Se vai sair, reclama de tal coisa, se fica em casa, reclama de outra coisa. Se a pessoa faz alguma coisa pra agradar, reclama também. Entende que é tudo muito bagunçado isso? Isso parece ser cansativo. Você se torna aquela pessoa que traz as más coisas. Tá sempre reclamando, tá sempre falando, vendo o lado ruim de tudo. Cara, eu com a maioria da minha figura paterna que eu vejo é assim, apenas uma reclamação. E eu pensei, cara, porque eu vou continuar, eu sei igual assim, eu quero ser diferente, eu quero ver a porra do mundo do meu jeito, de forma boa. E eu voltei com base nisso, em tentar enxergar um lado bom, tentar ser compreensivo, não ser o cara bom em si. Durante muito tempo eu fui o cara bom por causa dessa visão. Mas eu entendi que você vê o mundo de uma forma boa, de uma forma positiva, não significa em si você ser uma pessoa
o cara bonzinho. Você sempre querer ajudar e enxergar os outros não significa você querer ser um cara bom, você ser um cara bonzinho. Mas sim significa você querer fazer a diferença. E quando eu finalmente entendi isso, que você consegue ajudar os outros mesmo sem quebrar seus princípios, que você consegue ajudar os outros sem se machucar, sem se desgastar, isso mudou, cara. Eu aprendi que eu posso ser a diferença que os outros não fizeram na minha vida. Eu posso tentar ajudar, eu posso fazer o que... dar o bom exemplo às pessoas à minha volta. De alguém que consegue emagrecer, consegue fazer o que busca, que vira inspiração. Seja pra qualquer coisa. E é exatamente por isso que a visão de mundo nossa molda nosso caráter e o que a gente consegue conquistar. Se a gente já começar alguma coisa pensando que a gente já tá na visão errada, que a gente já tá não vai conseguir, bem provável que a gente não vai conseguir mesmo. Mas se você começar a iniciar alguma coisa, começar iniciando é foda. Mas você começar alguma coisa pensando que vai conseguir, você vai ter mais chance de conseguir porque você tem um plano, você vai planejar, você vai estar na vontade de realmente conseguir aquilo. E é por isso que eu comecei a reclamar menos sobre tudo e todos e comecei a agradecer mais em umas poucas coisas. Nem que seja o pão que eu tô comendo hoje, cada refeição eu agradeço. Ou eu vou ficar feliz que tem aquela mordida que você fica que tá cheio. Sabe quando você vai morder uma coisa que tá naquela ponta que o recheio tá imenso? Você só fica, puta merda, que bagulho bom. E é exatamente disso que eu falo. Você conseguir arranjar felicidade nessas pequenas coisas. Você conseguir ser feliz por causa de uma mordida com cheio de recheio. Você agradecer porque você tá levantando. Você ter a visão de mundo boa. Mas em que você ainda é o protagonista da sua história. Você sabe que vai ter dificuldades. Por isso que eu gosto sempre de falar, pra imaginar a vida como um filme. Você pode ser de comédia, de ação, do que você preferir. Só não seja um drama ou uma tragédia. Porque isso geralmente tem final triste, mais trágico, e nosso final tem que ser feliz, pelo menos. Que em todo filme a gente vai ter um início calmo, a gente vai ter o trama, o desenvolvimento, qualquer trama, um desenvolvimento, um desafio, para depois chegar ao final feliz. A pessoa vai conseguir superar esse desafio, vai conseguir vencer. E acho que a vida é um grande filme. Então se for pra viver essa vida, vamos fingir que é um filme de comédia, dar risada de qualquer coisa e agradecer tudo. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve e até a próxima. Tchau!